pessoal, tudo bem? Essa aula é sobre as experiências ditatoriais na América Latina. O contexto é a Guerra Fria, o período de enfrentamento entre Estados Unidos e União Soviética por áreas de influência no mundo. O que acontece? Conforme a Guerra Fria vai chegando em momentos mais tensos, o governo dos Estados Unidos, especialmente por meio do Departamento de Estado, começa a incentivar alguns movimentos em toda a América Latina, eu vou destacar com vocês aqui a América do Sul, para enfrentar o comunismo, enfrentar os movimentos comunistas. Isso acabou gerando uma série de regimes ditatoriais que a gente tem como objetivo detalhar aqui hoje. Na realidade, esse investimento aumentou bastante, sobretudo depois que Cuba se declarou socialista em 1961. Os Estados Unidos tinham muito receio que outras Cubas surgissem na América Latina, ou que esse exemplo lá do grupo de jovens que tinha feito a Revolução Socialista fosse copiado pelos países da América Latina. Então, de início, é importante que a gente localize esse cenário de Guerra Fria, esse enfrentamento dentro de uma área que os Estados Unidos consideravam de influência capitalista, e o desenvolvimento de ditaduras militares em diferentes países, a gente já vai detalhar, com algumas características que eu gostaria de ressaltar. Um dos aspectos que eu gostaria de destacar bastante é que todos esses países, houve o estabelecimento de ditaduras, mas houve também resistência de alguns grupos de luta armada, grupos que pegaram em armas para enfrentar essas ditaduras de pesada repressão. Duas coisas que eu gostaria de comentar com vocês a respeito disso. A primeira coisa é que normalmente quem defende a ditadura ou defende ditaduras diz assim, mas era necessário ter uma repressão dura porque havia grupos de luta armada também, então os dois estavam no erro, Uma ideia que é conhecida como teoria dos dois demônios, como se fosse assim, havia mal dos dois lados. Qual é o grande problema desse tipo de argumentação? Que esconde a diferença que existia de força entre esses dois lados. De um lado você tinha ditaduras, de forças armadas, com apoio dos Estados Unidos, e do outro lado você tinha grupos de pouco número, pouca gente, que tentavam se organizar, mas de uma maneira muito mais fraca. Então havia uma desigualdade muito grande. É um pouco falsa essa ideia dos dois demônios, que os dois estavam fazendo violência. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando teve essas ditaduras em toda a América Latina, em especial essas aqui da América do Sul que eu estou destacando, esses países, alguns desses países, organizaram uma cooperação entre as ditaduras para troca de informações, a chamada Operação Condor. Então vejam o nível de sofisticação da associação dessas ditaduras com o apoio dos Estados Unidos. Se algum político de esquerda, vamos supor, fosse perseguido no Brasil e resolvesse tentar a vida em outro país, para correr menos risco de vida, acontecia que ele chegava nesse outro país e era também monitorado pela ditadura local. Ou seja, não tinha muita escapatória. Esse movimento da Operação Condor ilustra um pouco o que eu quero dizer sobre a força que essas ditaduras militares tinham, que era muito maior do que de alguns grupos que se formaram de oposição e luta armada. Vamos dar uma olhada nas particularidades desses processos em alguns desses países. Além desses pontos em comum, teve algumas diferenças também que é interessante a gente perceber. Um dos primeiros países que teve ditadura na América do Sul nesse período foi o Paraguai, ainda nos anos 50. Lá no Paraguai, um general chamado Alfredo Stroessner, ele ficou no poder durante todo esse período aqui. Então a ditadura paraguaia, ela tem um forte elemento personalista. O mesmo general ficou no poder por muitos anos, controlando toda a vida política do país e fazendo o controle também da repressão aos grupos de oposição. Esse elemento é interessante porque às vezes algumas pessoas que defendem a ditadura no Brasil dizem assim, mas no Brasil a ditadura teve vários presidentes, parecendo que isso é uma espécie de rotatividade no poder. Não é verdade. Quando teve a troca de generais no poder no Brasil, o esquema político era o mesmo, a ditadura era a mesma, era só para dar uma aparência de normalidade.
No Paraguai nem isso teve, porque o poder ficou todo concentrado na mão de Alfredo Stroessner, com uma repressão violentíssima, inclusive sob denúncias de corrupção. Depois que acabou a ditadura no Paraguai, surgiram vários casos que se tornaram conhecidos de abusos de autoridade por parte de Stroessner e seus aliados. Porque em todo esse período aqui, de 1954 a 1989, houve o domínio dessa figura, o domínio pessoal dessa figura na política paraguaia. Depois do Paraguai, alguns anos mais tarde, o Uruguai, aí o Brasil entrou em 1964 numa ditadura, né? E o Uruguai, no início dos anos 70, também iniciou um período de ditadura militar. Como é que foi lá no Uruguai? O presidente civil, Juan María Bordaberry, por meio de uma declaração, dissolveu o Congresso. O Congresso, gente, ele é muito importante para a vida democrática, porque as pessoas elegem os representantes que fazem as leis. Quando você dissolve o Congresso, você está dizendo assim, olha só, população, nenhuma opinião de vocês importa, né? Com o apoio dos militares associados aos Estados Unidos, esse golpe foi dado lá no Uruguai. A ditadura uruguaia, ela teve uma marca de uma guerrilha, que ficou conhecida com o nome de Tupamaros, que foi violentamente desbaratada, ou seja, ela foi eliminada com toda a violência dos agentes da repressão no Uruguai, né? Muitos foram presos, outros foram mortos mesmo, executados, e o governo do Uruguai utilizou todo o mecanismo de polícia e espionagem para perseguir e acabar com essa guerrilha. Como é que a ditadura no Uruguai terminou? Depois de alguns anos já no poder, o governo resolveu fazer, já tendo mudado o contexto mundial, né, com os Estados Unidos dando menos financiamento e menos sustento político, menos apoio para essas ditaduras, o Uruguai realiza um plebiscito, uma consulta popular para ver se o povo uruguaio queria a continuação daquele tipo de governo. Isso é muito interessante porque quando a gente olha de perto, a gente fica com a impressão, quando vai aos documentos históricos, que na realidade o governo tinha a sensação de que iria ganhar o plebiscito. Então foi por isso até que foi feita essa consulta popular. No entanto, o resultado da consulta foi a garantia de uma nova Constituição e o fim da ditadura naquele país. Também no início dos anos 70, um outro país entrou numa ditadura, o Chile. Foi uma das ditaduras mais violentas da América Latina. Por que aconteceu esse golpe militar e essa ditadura no Chile? No início dos anos 70, foi eleito para a presidência da República no Chile Salvador Allende. Salvador Allende teve o apoio de socialistas, comunistas e de uma série de grupos de esquerda. Ele foi eleito com um discurso de implantar o socialismo no Chile pela via democrática. Fica de olho aberto e presta atenção. O pessoal de esquerda achava que a maneira de implantar o socialismo era por meio da revolução, tá lembrado? Da revolução dos trabalhadores, que iria tomar o poder e tirar as propriedades privadas e proporcionar uma maior distribuição de riqueza. Salvador Allende tenta fazer isso de outra forma no Chile, pela via democrática. Por isso que o caso chileno ficaria sendo conhecido como a via chilena para o socialismo. E Salvador Allende representou justamente isso. Ele foi eleito, certo, com o apoio de uma grande parte da população, e assumindo, ele começou a tomar algumas medidas no sentido de direcionar o país para o socialismo, atender as classes trabalhadoras, organizar núcleos populares e operários para participarem da organização do Estado. Só que isso, gente, era muito mal visto pelas elites chilenas. Os empresários tinham muito medo de perder seus privilégios, seus bens, né, em alguns casos, se houvesse uma revolução. Então, esses grupos, eles começam a tramar a desestabilização do governo Allende. Os patrões combinam um lockout, como se diz, que é quando quem faz a greve é o patrão e não o trabalhador. Eles combinam greves de caminhoneiro, por exemplo, para impedir que os produtos chegassem em Santiago, na capital do Chile. E, com isso, o governo de Salvador Allende vai passando para uma parte da população a sensação de que é uma desordem e que o socialismo não vai dar certo. Muito bem. Nesse momento em que
o governo Salvador Allende está enfrentando essas dificuldades, um grupo de militares, liderados por um dos ministros do Salvador Allende, Augusto Pinochet, trama um golpe de Estado contra o presidente, de novo com o apoio de forças dos Estados Unidos. Só que no caso do Chile, o golpe já foi muito violento. Se você pesquisar na internet, você vai achar imagens do Palácio Presidencial chileno sendo bombardeado pelas forças golpistas, né? Salvador Allende, que era o presidente do Chile nesse período, ele foi morto nesse golpe. E o período da ditadura chilena, ele já é inaugurado com muita violência. Durou ao todo esse conjunto de anos aqui, de 1973 até 1990. O que vale a pena a gente ficar de olho aqui com relação ao caso chileno? Ele é muito interessante para a gente perceber como nem sempre o capitalismo está associado com democracia. O que eu quero dizer? Nem sempre o sistema econômico liberal, que quer a liberdade de negócios e quer que o Estado não participe da economia, ele está de mãos dadas com uma sociedade livre e democrática. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento que Augusto Pinochet vira presidente do Chile, ele inicia um processo de aplicação do liberalismo econômico. Ou seja, ele diminui a participação do Estado na economia, chama as empresas estrangeiras, mas enquanto ele faz isso, ele faz um alinhamento automático aos Estados Unidos e uma repressão violentíssima aos movimentos de oposição e movimentos de trabalhadores. A ditadura chilena, como é o caso da ditadura brasileira também, de algumas outras desse período, mostram como é que esse modelo econômico, o capitalismo, ele pode funcionar em ditaduras também, né? Como é que esse governo terminou? Também de forma parecida com o Uruguai, teve uma consulta à população, houve a transição para a democracia, mas o que eu gostaria de observar aqui com vocês? O Pinochet, ele ficou como senador vitalício da República Chilena, né? Só perdendo essa condição muitos anos para frente, quando já estava bastante velhinho e não foi mais julgado da maneira adequada pelos seus crimes. Outro país que enfrentou uma ditadura no período foi a Argentina, lá em 1976, com o chamado Processo de Reorganização Nacional. Os militares argentinos, no mesmo modelo das demais ditaduras, com apoio dos Estados Unidos, iniciaram um processo contra o comunismo e contra a corrupção, se dizia. Na Argentina, a ditadura também foi violentíssima, com a repressão aos movimentos de esquerda. Um movimento que se tornaria bastante conhecido nessa época da ditadura na Argentina é o das Mães da Praça de Maio. Elas receberam esse nome porque elas iam a uma praça importante da capital argentina, lá em Buenos Aires, a Praça de Maio, reclamar o sumiço de seus filhos. Esse sumiço ele não era à toa, gente. Essas pessoas estavam sendo assassinadas e sequestradas pela ação da repressão do processo de reorganização nacional. O fim da ditadura na Argentina ele foi um pouco distinto daquele que teve nos outros países aqui da América do Sul. A Argentina se envolveu num conflito com a Inglaterra por uma área aqui próxima da Argentina, que são as Ilhas Malvinas, né? A Argentina reclamava a posse desse território e invadiu essa ilha, que era originalmente inglesa. O fim disso foi que a Argentina perdeu a guerra e, desmoralizada por essa guerra, a ditadura argentina acaba rapidamente. E diferente também dos outros países, os generais que fizeram esse processo ditatorial na Argentina terminaram no banco dos tribunais, sendo julgados por seus crimes e pelos abusos de direitos humanos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ajudado na reflexão de vocês. Até uma próxima.